Amém? Vamos aqui para a palavra. Como eu estava falando, preste atenção numa coisa. Sua vida, minha vida, verdadeiramente estará firmada em Deus se estivermos com prudência de examinar e buscar o conhecimento de Deus aqui, ó. Não é ali, aqui ou acolá. É aqui. O conhecimento de Deus é na palavra dele. Ele se revela pela sua palavra. Ele se faz conhecer pela sua palavra. Ele quer que você conheça tudo que ele já falou e mostrou que está na sua palavra. Então, é preciso só buscar, tá certo? Mas vamos ao texto que eu li no começo dessa live. Vamos ao texto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vou ler de novo o que diz a palavra de Deus, dentro da revelação que Deus deu, onde Paulo fala inspirado por Deus. Como eu estava dizendo, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Foi o homem que escreveu? Foi, mas pela inspiração de Deus. E não foi qualquer homem, não. Não tem nenhuma particularidade do homem, não. Tudo aqui é permitido, inspirado por Deus. A própria palavra vai dizer isso. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer em relação a isso que eu estou falando. Pedro vai dizer assim, lá na sua segunda carta, tudo que eu falo é baseado na Bíblia, irmãos. Tudo que eu falo é principiado na Bíblia. Quando eu falo alguma coisa, é porque a Bíblia me autoriza. Amém? Então, tudo que está aqui neste livro não é de nenhuma particularidade do homem. A Bíblia não é um produto de religião nenhuma. A Bíblia não é um produto da mente, da imaginação do homem. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, que usou o homem para escrever somente. Olha o que vai dizer Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20 e versículo 21. Pedro vai dizer assim: sabendo primeiramente isto, Pedro chama atenção para a palavra, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro está orientando os irmãos já naquele tempo. As profecias ainda estavam sendo reveladas. E Pedro vai dizer, nenhuma das profecias é de particularidade do homem. É da mente do homem. Olha o que ele diz no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deu para entender aqui? Que a gente aqui aprende que a palavra de Deus foi escrita pelos homens, mas inspirado por Deus, não foi pela vontade do homem. Então vamos para cá. Voltar para o assunto que eu abri aqui. Eu quero falar desse texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quando Paulo vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são, porque são várias, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos aprender algo aqui. Primeiro, como está escrito? Tudo que a gente crê está escrito. Toda a nossa esperança está escrita. Tudo aquilo que Deus nos promete está registrado na sua palavra. A garantia é a palavra dele. Agora, a vida que ele nos promete, o viver na eternidade, não tem como a gente imagina, tenta entender, mas não tem como alcançar, como vai ser glorioso, como vai ser maravilhoso, como vai ser esplêndido a vida na eternidade com Deus. Assim também, não podemos imaginar como vai ser terrível a vida na eternidade sem Deus. Vai ser muito mais terrível do que a gente pensa. Como também a vida de glória lá nos céus vai ser muito mais gloriosa do que a gente pensa. E Paulo vai dizer, escrevendo aqui aos irmãos, na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, mas como está escrito,
as coisas que, primeiro, o olho não viu. O homem não consegue visualizar com a sua visão óptica. O ouvido não consegue ouvir a glória, a manifestação das coisas inefáveis que Deus tem para nós. E nem chegou ao coração do homem, não é? E não subiu ao coração do homem. Não chegou na mente dele, não chegou no entendimento dele. Não tem como a gente entender, tem que crer e se alegrar pelaquilo que o Espírito Santo nos conforta, nos dando a certeza. Porque a gente só vai saber, como disse Paulo, assim como ele é, o veremos. Nós só vamos viver literalmente pela visão quando a gente chegar lá. Enquanto estiver aqui, é por fé, é crendo, é se alegrando, por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza e a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas aguardamos, esperamos, confiamos, renunciamos nossa vida no mundo para receber a promessa de Deus, de uma vida futura que a gente não contempla com a visão óptica. Porque o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chega, não tem como o homem entender. Tem gente que diz assim, eu fui no paraíso, Deus me levou no céu. Eu já vi gente dizer assim, Deus me levou no inferno, mostrou lá o sofrimento dos outros. Meus irmãos, quando você ouvir e ver alguém falando isso, pode dizer que é mentiroso, é um falso profeta. Pode dizer que é mentiroso, é um falso profeta. Eles pegam aquele texto de Paulo para dizer que Deus levou Paulo em um espírito em arrebatamento ao terceiro céu. Ali não tem nada a ver alguém dizer que aconteceu com ele também. Porque céu ou inferno, você tem que crer por fé. Não vai ver não, meu irmão. Só vão contemplar quem estiver lá. Só vai entender a realidade do inferno quem não crê em Jesus e for para o inferno. Aí vai ver que o inferno existe. Não tem esse negócio de ir, voltar e dizer como é lá. Eu estava um tempo desse numa igreja e um diácono uma vez pregando no púlpito, ele disse que Deus levou ele no inferno e mostrou muita gente que estava na igreja lá no inferno. Eu digo, que mentira do inferno. O inferno está na mente dele. O diabo colocando mentira no entendimento dele, na emoção dele, para ele trazer para a igreja. Que mentira, irmãos. Que mentira. Céu e inferno é questão de crer sem ver. Muitos só vão ver o inferno, infelizmente, quando estiver lá. E nós só vamos ver os céus que creem. Não é porque somos a classe escolhida. Não é porque somos os melhores dentre os homens. Não é porque somos os mais bonitinhos. Quando eu digo nós, porque eu me enquadro dentro da promessa de Cristo, porque eu criei em Jesus. Eu me converti a Cristo e eu aguardo esta promessa. Por isso que eu me enquadro. Nós que estamos em Cristo, vamos ter a compreensão do céu quando a gente estiver lá vivendo nele, na vida eterna. Porque quando fala de céu, fala do lugar de morada de Deus, aonde Deus já tem preparado para nós, aonde Cristo já garantiu. Ele já garantiu essa morada, essa cidade, essa vida futura para a gente lá no céu. Agora, estando em Cristo, perseverando nele, indo até o fim. Não é porque você é escolhido, é bonitinho, o outro não é. Não é porque você é predestinado de antemão, porque Deus escolheu você para o céu, mas o outro Deus escolheu para o inferno. Isso não existe, isso não é doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso, então é mentira. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque Deus tem prazer na salvação do pecador, mas Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não quer que o homem se perca. Deus ele quer salvar todos. O problema é que quem tem que querer ser salvo é o homem que está perdido. Deus vai fazer ele entender a situação de juízo que ele está. Se ele vai se converter ou não, é com ele. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence o mundo, a humanidade,
todos os homens. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence a humanidade. É o trabalhar de Deus na vida do homem. Mas nem todos darão ouvido ao Senhor. Nem todos vão estar com o coração disposto para ouvir a direção e a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Há uma condição. O homem precisa crer, se arrepender. Essa é a atitude responsável do homem para ele receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Ele tem que ter essa atitude, essa ação, para ele tomar a direção de Deus e receber a salvação. Por isso que Paulo vai dizer aqui, preste atenção, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Para quem? Para quem está dentro da igreja? Para quem está vivendo a religião? Para quem está vivendo a formalidade? Para quem está na doutrina A, B ou C? Para quem está na seita, seguindo a interpretação do teólogo, do doutor, do pastor, do bacharel? Para quem é que Deus preparou essas coisas? Para todos que o amam. Você ama Deus? Eu amo, irmão. Eu amo até os ossos. Eu tenho Jesus no meu coração. Deus não está preocupado com a expressão verbal. Alguém dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, chorar e gritar. Deus, Tu és tremendo. Deus não está se movendo, se comovendo com isso, irmão. Não é isso que comove Deus. Não é esses espetáculos. Não é esses teatros. Não é esse emocionalismo. Não é essas palavras verbais que vai comover Deus. A Bíblia diz que Deus tem preparado coisas grandiosas, maravilhosas, não aqui, lá no céu, para os que o amam. E o que é amar a Deus? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. O que é amar a Deus? Vem comigo. Abre a tua Bíblia aí, se tu tiver com ela. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Vamos ver o que é amar a Deus. Não é viver obra de igreja, de religião. Não é ser devoto e consagrar sua vida a nenhuma instituição religiosa. Vamos ver o que é amar a Deus. Pelo próprio Jesus nos ensinando. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, aprendei de mim. Por isso que eu ensino para você de Cristo. Eu levo para você o ensinamento de Cristo. Olha o que Cristo vai dizer para a gente aprender o que é amar a Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. Vamos ver Jesus falando, dizendo: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. O que é amar a Deus, irmãos? O que é louvar a Deus, irmãos? O que é servir a Deus, irmãos? O que é honrar a Deus, irmãos? Está entendendo aí como é bom a gente ser esclarecido pela palavra? Então Paulo vai dizer que Deus tem preparado para os que o amam. E quem é que ama a Deus? Quem guarda a palavra dele. Quem está prudente. Quem está firmado. Quem está renunciando o seu viver para viver a palavra do Senhor. Não é a vida religiosa, o igrejanismo. Quem ama a Deus é quem está guardando a palavra dele. É quem está praticando. É quem está no conceito, no princípio, andando na direção, sendo guiado, moldado pela palavra do Senhor. Quem ama a Jesus é quem está na palavra. E olha o que Jesus vai dizer. E o Pai o amará. E viremos para ele. E faremos nele morada. Aí você aprende mais uma coisa aí. Que aonde Deus habita,
Aonde Deus mora, não é ali na casa de alvenaria, é em você. Quando você ama a Deus, ouvindo a palavra dele e praticando, convertendo-se a Jesus. Então, vamos voltar aqui para Paulo. Paulo vai dizer o que Deus tem preparado para os que o amam. Então, meus amados irmãos, escuta uma coisa aqui. Só anda por fé em Jesus. Só se nega neste mundo. Só renuncia à vida neste mundo quem se converte a Jesus e tem essa esperança, e tem essa convicção, e tem essa certeza. Muitos estão aí vivendo a formalidade religiosa, mas não têm a convicção dessas coisas que Deus tem guardada para nós. O homem natural não consegue contemplar isso. Nós conseguimos contemplar pela fé. Nós se alegramos nessa esperança pela fé. O homem natural não consegue entender isso. E eu estava meditando aqui, conversando logo cedo com o irmão Edinaldo Nogueira, meu amigão aí, e meu irmão em Cristo, de Sergipe. Eu estava meditando e dizendo, meu Deus, é por isso que as pessoas dizem que a gente é doido. É por isso que muitos não acreditam em céu, não acreditam em inferno, não acreditam que o diabo existe, não acreditam em juízo eterno, não acredita em arrebatamento, não acredita na vinda de Jesus, não acredita na vida eterna com Deus lá no céu. Sabe por que essas pessoas não acreditam? Porque ainda não têm a promessa, porque ainda não receberam a promessa, porque ainda estão com a mente natural, dentro da escuridão do pecado, não tem ainda o esclarecimento da verdade do Evangelho. É por isso que eu insisto aqui em estar pregando o Evangelho, que eu quero que você tenha sua mente aberta, iluminada, esclarecida, e o seu coração se alegre na esperança que Deus nos faz em Cristo para uma vida eterna, perfeita, de gozo, de paz e abundância, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, lá nos céus. Porque Paulo vai dizer, o homem natural não compreende isso aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. Aliás, ele vai dizer no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nós conhecemos a Deus pelo Espírito Santo que está em nós. As coisas que nós se alegramos, que está no alto, pelo Espírito Santo. O homem natural não tem essa alegria. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, olha Paulo falando aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Muita gente está ainda com o Espírito do mundo e não tem essa convicção, não tem essa certeza, não tem essa alegria, não consegue contemplar, porque isso só quem tem o Espírito de Deus. Não é uma coisa do intelectual, eu estou salvo, vou para o céu. Muitos dizem isso da boca para fora, mas não tem a convicção, a alegria e a certeza no coração, pela qual a gente persevera, se nega, renuncia e vive uma vida verdadeiramente em Deus para essa promessa. Muitos não têm, mas Paulo vai dizer aqui, sabe por que não tem? Porque Paulo vai dizer, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se descinem espiritualmente. Tem muita gente aí querendo interpretar a Bíblia com a sua sabedoria intelectual, com a sua visão literal. Tem muita gente aí querendo interpretar a Bíblia de uma forma literal, de uma forma intelectual, de uma forma material. Não, meu amigo. Você não vai conseguir entender as coisas de Deus enquanto você não se arrepender a Ele. Ele está te dando um chamado, Ele está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para você receber a alegria da salvação, é primeiro se converter, se arrepender, crer em Jesus, para passar o Espírito de Deus habitar em você e você receber a certeza e a convicção de que você está em Deus
indo para a vida eterna pelo selo de Deus, que é o Espírito Santo, que torna você propriedade de Deus e de Jesus Cristo. Porque diz a palavra de Deus, quem não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. O homem natural não compreende, o crente natural não compreende. Por isso que esses crentes natural só vivem no carnal. Só vive buscando as coisas da terra, só vive buscando a promessa da terra, só vive em culto, vivendo sacrifício, penitência, flagelo de culto, campanha, pacto, voto, para alcançar a visão deles, é só nas coisas da terra. Mas o crente que está em Cristo, espiritual, que está selado com o Espírito Santo de Deus, ele busca as coisas do alto, ele se alegra na vida futura, ele persevera, sabendo que a leve e momentânea tribulação nesta vida aqui, não se compara com o que temos para receber lá nos céus. Ele se alegra, ele persevera, ele fica almejando a ida dele para o céu e não fica fazendo projetos e futuros para uma vida eterna aqui na terra. Tem gente querendo viver um projeto eterno aqui na terra, mas a promessa de Jesus é no céu, para quem crê nele, porque a terra e as obras que nela há serão destruídas, os céus e os elementos serão desfeitos. Os homens que ficarem aqui irão a juízo, a condenação. Os salvos em Cristo estarão no céu, com a vida eterna com Deus e perfeita. Então Paulo está dizendo isso aqui, irmãos. Paulo está dizendo que o que Deus tem preparado é coisas gloriosas, que o homem natural não compreende, não alcança a mente dele. Não tem como ele ver com a visão óptica. Não tem como ele ouvir com os ouvidos físicos. Ele tem que estar selado pelo Espírito de Deus. Porque Paulo vai dizer no versículo 10, capítulo 2 de Coríntios. Nós estamos aqui fazendo uma exposição aqui rápida desse capítulo. No versículo 10, Paulo vai dizer: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tudo aquilo que está oculto aos olhos dos homens naturais, Deus tem nos revelado. A alegria da salvação não é uma coisa qualquer, não é uma convicção de igreja. A alegria da salvação é uma convicção dada pelo Espírito Santo em nós, que nos sela para o dia da redenção. A alegria da salvação é quem nos faz resistir o pecado, lutar, negar-se, renunciar, não ceder mais à alegria do pecado, mas viver para Deus. Porque temos uma esperança de uma vida gloriosa, pela qual a gente abandonou os prazeres e a vida neste mundo, que não condiz com a vontade de Deus, para viver uma vida submissa ao Senhor, guiado no seu reino, pelo Espírito Santo, no senhorio de Cristo, aguardando a promessa e a esperança que Ele nos fez. Amém, meus irmãos? Então fica essa orientação para vocês, nessa hora, em nome de Jesus.